Paz do Senhor. Você já parou para pensar no que realmente Jesus quis dizer quando ele diz a frase vigiai e orai? Vigiai e orai é uma ordem que significa que o povo de Deus deve estar sempre atento e em constante oração. O crente deve vigiar e orar para que ele não venha ceder às debilidades da sua carne e possa estar sempre preparado para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Através da vigilância e da oração podemos vencer as tentações que nos sobrevêm. Mateus 26, versículo 40 e Marcos, capítulo 13, versículo 33. Por muitas vezes, Jesus ensinou sobre a importância da oração e a necessidade da vigilância. Então seria natural que, em alguma ocasião, o Senhor Jesus combinasse os verbos vigiar e orar. Isso na mesma expressão ao dizer vigiai e orai. Quando Jesus disse vigiai e orai, existe a possibilidade de que Jesus pode ter declarado vigiai e orai por mais de uma vez em seu ministério. Existe plena certeza de que Jesus usou essa expressão na noite em que ele foi traído. Após celebrar a ceia com seus discípulos, Jesus foi até o jardim do Getsêmani com eles. Ele deixou 8 dos seus discípulos perto da entrada do jardim, enquanto seguiu para um local mais retirado, mais reservado, para com os outros 3. Eram eles Pedro, Tiago e João. Mateus capítulo 26, versículo 37. Jesus explicou para os 3 discípulos que ele estava muito angustiado naquele instante. E lhes pediu para que eles ficassem alertas ali com ele. Jesus ainda se afastou sozinho um pouco mais e orou ao Pai. Mas ao retornar, ele encontrou os discípulos dormindo. Agora você imagina. Foi então que ele falou a Pedro: vocês não foram homens capazes de velar comigo uma única hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ao dizer vigiai e orai, naquele momento, Jesus estava literalmente dizendo: mantenham-se alerta e continuem orando para que não entrem em tentação. Depois disso, mais uma vez Jesus se afastou deles para orar, mas os discípulos, porém, não conseguiram obedecer ao pedido do Senhor Jesus. Quando ele retornou novamente, os 3 foram achados dormindo. Mas talvez Jesus também tenha declarado vigiai e orai uma vez mais, dias antes do evento no jardim do Getsêmani, na mesma semana da crucificação. Isso teria acontecido durante o sermão escatológico, em que Jesus falou aos seus discípulos sobre o que havia de acontecer até o fim dos tempos. Já no fim do sermão, Jesus falou muito claramente que o dia e a hora do seu retorno são desconhecidos. Por esse motivo, ele exige que seus discípulos estejam sempre preparados. Então, nesse contexto, ele alertou: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos, capítulo 13, versículo 33. As traduções bíblicas mais recentes incluem uma marcação na palavra orai, em Marcos 13, 33.
ficando vigiai e orai. Isso acontece porque não há prova textual suficiente de que o verbo orar estava incluído no texto original de Marcos 13:33. Mas, sem dúvida, o conceito de oração está presente no texto. Vigiai e orai. Na noite em que Jesus foi preso, ou que ele foi entregue, os discípulos mais próximos dele não conseguiram vigiar e orar. Por isso, eles acabaram por ceder à tentação. Naquele contexto, a tentação para os discípulos consistia na possibilidade de eles se mostrarem infiéis a Jesus. De fato, infelizmente, foi isso que aconteceu. Eles não permaneceram vigilantes e nem oraram fervorosamente. O significado, é significativo que Jesus dirigiu as palavras vigiai e orai para que não entreis em tentação diretamente ao apóstolo Pedro. O resultado da sua falta de comprometimento com a ordem de Jesus pôde ser vista tão logo quando ele negou o seu mestre. Mas a declaração vigiai e orai certamente é uma ordem atual e muito importante para todos nós. Seu princípio é verdadeiro e a sua mensagem deve soar todos os dias nos corações dos redimidos. Os cristãos genuínos almejam vividamente pelo dia da vinda de Cristo, de Jesus. Aquele que aguarda ansiosamente por um evento jamais deve ser pego de surpresa quando a sua data chegar. Por isso, os crentes devem vigiar e orar a todo tempo. Eles devem estar sempre alertas, dedicando total atenção às coisas de Deus e orando persistentemente sem cessar. Os seguidores de Cristo devem se manter sempre espiritualmente despertados, com seus corações e mentes alertas para que possam vencer as tentações. Numa explicação prática, a ordem vigiai e orai é uma exortação a uma vida santificada, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Vigiar é estar em guarda, é estar atento, sempre alerta. E esse conceito de vigilância e cautela espiritual sempre estará associado nas Escrituras com a ideia de oração contínua e perseverante. Os crentes não possuem recursos suficientes em si mesmos para estarem alertas diante dos perigos espirituais. Eles precisam buscar o auxílio divino, a sabedoria e o fortalecimento de Deus para resistir em qualquer circunstância. Por isso, a ordem vigiai e orai. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.